Bom, é interessante, né? Eu prestei atenção lá, a gente chama de sonoro isso aqui no jargão, né? A fala do ministro Meirelles não me deu a entender que ele vai aumentar imposto. Mas sabe como é que é? Cada um faz a leitura. Eu fiz a minha, você faz a sua. E o Richard Rittenberg está aqui conosco, né? Já que a gente falou sobre crise internacional afetando o Brasil. Richard, tudo bem? Vamos dar uma chegadinha aqui no nosso telão, então? Richard, nós já tivemos aqui o pessoal da oposição e hoje do PT. Então, um diz não, a crise internacional não afeta. O outro diz não, a crise... Você acabou de ouvir ele falar assim. Sim. Tecnicamente, como é que é essa Vamos história? explicar sem economês e sem governês. Sem governês. Vamos lá, senão não entendo. A variação do PIB em 2015, vamos comparar. O mundo cresceu quanto? O mundo, as economias, todas as economias do mundo cresceram na média 2,4%. Então, ao longo de 2015. Tá. O Brasil, como a gente viu ano passado, a gente teve uma queda forte do PIB de 3,8%. Só que aí alguém pode chegar e falar, mas você está olhando só um ano. Então o que eu fiz? Eu peguei quantas economias cresceram de 2011, quando começou essa história, até 2015. Posso entender então que nós ficamos 6 pontos abaixo da média ou não? Exatamente, exatamente. Agora a gente vai... A próxima tela. Vamos lá. Então, os dados que você tem aí do Banco Mundial. Então, isso, do Banco Mundial. Por exemplo, de 2011 a 2015, o crescimento acumulado, quanto que aumentou o PIB da China? Ele cresceu 45,6%. 4 anos. E 5 anos. 5 anos. O mundo cresceu 13,8%. A América Latina cresceu 10,7%. Estados Unidos, que passou por uma brutal crise em 2008, vem se recuperando, 10,5%. O Brasil... De 2011 a 2015, o PIB cresceu apenas 5%. Então, se a gente olhar esse dado, a gente vê que a gente cresceu quase 1/3 da média mundial. Na América Latina, os nossos vizinhos cresceram o dobro. E outra informação importante, esse ano o PIB vai cair 3%. Ou seja, vai ficar quase zerado isso aqui. Então, é como se a economia brasileira ficou estagnada de 2011 até 2016. Mas será que não é o fato do Brasil ser grande exportador de commodities e as commodities caíram muito de preço? É importante que a pauta nossa de exportações, ou seja, o Brasil, os produtos que a gente mais vende para o exterior são esses chamados produtos primários, commodities, petróleo, minério de ferro. Elas tiveram uma queda bruta e afetaram. Mas eu acho assim que a grande explicação para as pessoas entenderem é a gente recorrer àquela antiga fábula da cigarra e da formiga. Cigarra da formiga? É daquele... que enquanto a formiga estava lá trabalhando e economizando para os dias de inverno, a cigarra ficava cantando, achando que nunca aquilo ia acabar. Ou aquela pessoa que tem um salário e de repente ela começa a ganhar um extra e ela acha que aquela situação vai permanecer para sempre. E aí o que acontece? Qual o problema do Brasil? Gastamos demais da conta. E a hora que as nossas receitas começaram a cair, os nossos gastos continuaram a subir. E o pior, né, Heroto? A gente gastou muito mal esse dinheiro. A gente teve uma grande chance na economia brasileira de diversificar a nossa produção. Esse dinheiro não foi gasto na inclusão social para que tirasse aqueles milhões de pessoas da miséria? Também, mas teve uma série de desperdícios, como, por exemplo, centenas de bilhões que foi de crédito subsidiado para grandes empresas e não pequenas e médias, via, por exemplo, BNDES. Mas um outro ponto que é pouco comentado, para a gente entender essa dinâmica de economia política, é que a gente tem o Congresso mais fragmentado do mundo. O que isso quer dizer para as pessoas entenderem? Tem muitos partidos com pequenas porções de voto nesse Congresso. E como toda hora está surgindo um novo partido, o que antigamente uma bancada com 20, 30 votos, ela tinha peso, agora a gente chega lá fundo do partido, se a gente tiver 3, 4 votos, a gente tem um poder de barganha de exigir um cargo, uma autarquia, alguma benesse. Então, um Congresso muito fragmentado, qualquer negociação fica muito complicada, a sociedade não se sente representada e as prioridades são distanciadas. Qual é a trava que teve aqui, então, que nós crescemos metade do que cresceu a América Latina e crescemos muito menos do que, bom, 1/3 do mundo, nem vou comparar com a China, 1/3 do mundo. Basicamente, gastamos mais do que arrecadamos e como falta dinheiro, a gente foi se endividando. Esse endividamento vai preocupando todo mundo da economia. Fala, pô, será que o governo vai ter condições de honrar essa dívida? E, por outro lado, você teve também que o governo ele errou a mão ao incentivar demais o consumo, quando o consumo já estava acima da produção que o país poderia produzir. Então, qual é o efeito que provoca quando você começa a consumir mais do que você produz?
É a mesma coisa, se distribuir muito dinheiro aqui para a gente sair por aí comprando, ter uma oferta limitada. Então, muita gente querendo comprar e pouca gente vendendo, os preços sobem. Então, porque eles começam a ser disputados, os produtos, você tem uma pressão inflacionária que foi um pouco escondida com aquela história de represar preço, que é segurar o preço da gasolina via Petrobras, que aí afetou as finanças dela, você interferir na taxa de energia da luz, baixou 20%, só que aí tem aquele problema... Você diria, então, que foi um processo de má gestão que fez com que a gente crescesse pouco em comparação a esses outros números que você botou aqui? Exatamente, má gestão, a gente utilizou mal os recursos e essa fragmentação também do Congresso, isso é muito importante, também complica essas demandas. Você tem pequenos partidos fazendo muitas demandas e qualquer negociação fica difícil. Mas e o impacto da queda das commodities? Eu acho que as commodities, elas funcionam... A tonelada de ferro foi de cento e tantos dólares para 40 e poucos dólares. Eu acho que isso foi brutal, foi um gatilho, e eu acho que a alta das commodities fez muito mal também para o Brasil, porque a gente achou que a gente estava muito rico e que aquela situação, porque as commodities chegaram no maior patamar aí das últimas décadas, e a gente achou que nunca mais isso ia acabar. Se a gente tivesse pego esse dinheiro e diversificado a nossa economia, falando, não, vamos agora criar um ambiente de negócio melhor, vamos investir em tecnologia, chega de vender produto primário, por que a gente não pode vender produtos manufaturados de alta tecnologia, vamos investir na educação, vamos melhorar o nosso serviço de saúde. Então, eu acho assim, os recursos eles foram mal utilizados e não deram o retorno que a sociedade brasileira esperava. E agora a gente está nessa encruzilhada do ajuste fiscal e nesse Congresso fragmentado que a gente está vendo aí, cada negociação é difícil. Bom, olhando um pouco para frente, então esse ano vamos ficar negativo. Isso, e a gente vai para quase zerar isso, a gente está estagnado desde 2011, então é quase a década perdida. Olhando um pouquinho para frente, e o ano que vem? O ano que vem a tendência já é crescer entre 1,5 e 2, e aí para frente a gente começa a melhorar, só que aquela história, né? A gente diversificou nessa economia, a gente está preparando ela, a gente está investindo em tecnologia, a gente está investindo em educação, a gente tem um plano de voo de longo prazo ou a gente está só contando com movimentos cíclicos? Vai, melhora, piora, e é aquela velha história, né? A gente tem que ser mais formiga do que a cigarra, né? Chega de desperdiçar essas janelas de oportunidade, porque olha, a janela de oportunidade que essas commodities deram de 2003 até 2011, olha, demora para acontecer de novo. Tá bom. Senta mais um pouquinho lá. Nosso comentarista, o Richard Rittenman, aqui conosco. Richard, agora falando um pouco do mercado que você conhece tão bem, porque está sempre todo dia mergulhado nele. O pessoal está esperando a decisão do Congresso agora no impeachment da presidente, provável impeachment da presidente? Se tem essa expectativa, eles estão de olho nisso e também estão de olho nas commodities. Você tem um movimento ali de olho no petróleo, em todas as outras commodities, que quando elas sobem, elas andam juntinhas com a nossa bolsa. Então, se a gente pega a nossa bolsa e as commodities, elas andam praticamente alinhadas. E tem essa questão também do impeachment, até para o mercado começar a digerir e ver, agora acabou a primeira etapa dessa transição, o que vai vir depois? Será que vão cumprir toda essa agenda que foi vendida de ajuste fiscal e outras medidas estruturais? Você viu que a oposição vai morder o pé deles lá, né? Foi o que o deputado falou agora há pouquinho aí. A oposição vai vir forte e dentro mesmo, né, da própria chamada base aliada, está tendo o chamado fogo amigo, né? Com vários partidos questionando esses reajustes. Por exemplo, o MDB, ele defende, já o PSDB, vários membros se posicionaram contra, então você vê que mesmo dentro da base está rachado. É o que a gente falou, né? É um Congresso muito fragmentado e que poucos votos são decisivos e as negociações elas saem cada vez mais caro e enquanto isso as prioridades do país acabam ficando de lado. Então, a gente tem que, além de pensar em termos econômicos, acho que é muito importante a gente pensar esse desenho da política brasileira, como é que funciona essa dinâmica e recuar esse movimento de fragmentação partidária, os partidos terem uma ideologia clara, as pessoas nem sabem o que partido defende ou não. Claro, lógico. Vou te perguntar, o mercado avalia a possibilidade da presidente Dilma continuar ou não? Isso seria o chamado, né, nosso amigo Taleb chamaria de cisne negro, né? É um evento aí que na conta do mercado financeiro aí, que eu não conheço ninguém que está colocando, é colocado como 100%, mas... o cisne negro ele justamente aparece no imponderável. Então, se fosse uma aposta à la Nassim Taleb, o grande trader e escritor, eu acho que seria a aposta do cisne negro se ela permanecesse, que ninguém está esperando. Ok, obrigado então. Eu que agradeço, viu, Heraldo? Muito obrigado. Olha, o livro Cisne Negro, que o Richard falou, aliás, ele me deu o livro, né?
É aquele presente grego, porque você começa a ler um livro daquele, é pequeno, tem só 500 páginas o livro. Tem para vender aí. O livro é muito bom, sem dúvida alguma. E é um livro extremamente instigante. Agora, ele tem muito melhor condição de ler do que eu, porque tem capítulos inteiros lá sobre estatística, capítulos sobre cálculos, engenharia e tal. Mas, no geral, o livro é extremamente interessante. E essa história que ele falou do cisne negro é o seguinte, é o imponderável. É aquilo que ninguém pensa que vai acontecer e vai acontecer. Eu até disse para ele que no budismo, ao invés do cisne negro, ele aparece na forma de um tigre. Ou seja, você está andando por um campo, né? Jamais podia imaginar que aparecesse um tigre e realmente aparece um tigre, é inesperado. E aí você tem que, obviamente, se comportar diante de uma situação como essa. Mas a ideia mesmo, é a ideia do inesperado e do cisne negro. Se cair na mão o livro, vale a pena ler sim. A gente volta em 10 segundos.